Olá, meu nome é Natana Carol Alves, sou residente de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas e falarei sobre embriologia, desenvolvimento normal e anormal gonadal e genital, além dos distúrbios do desenvolvimento sexual, sob orientação do Dr. Gilberto de Matos Filho. Bom, o desenvolvimento gonadal inicial, tanto em mulheres como em homens, é semelhante. Temos um período de desenvolvimento indiferenciado, né? Ou seja, tanto os ovários como os testículos, eles terão estrutura indiferenciada primitiva que só depois vai sofrer um processo de diferenciação. Essa gônada indiferenciada possui três constituintes básicos: o mesotélio da parede abdominal posterior, o mesênquima subjacente e as células germinativas primordiais. Esse aqui é um corte transversal de um embrião, na região da crista genital. Aqui vemos o ducto e o túbulo mesonéfrico. Aqui temos o mesotélio, que reveste esta parede posterior, e aqui conseguimos observar um grupo de células que vão migrar através da parede do intestino para essa região que é a crista gonadal. As células germinativas primordiais, por volta da terceira semana, residem entre as células endodérmicas na parede da vesícula vitelínica próxima ao alantoide. Durante a quarta semana, elas migram ao longo do mesentério dorsal do intestino posterior, chegando às gônadas primitivas no início da quinta semana e invadindo as cristas genitais na sexta semana. Se elas não conseguem alcançar as cristas, as gônadas não se desenvolvem. A diferenciação sexual, ela começa na sétima semana. A fecundação do óvulo vai determinar se o sexo será feminino ou masculino. Se o espermatozoide tiver o cromossomo Y, teremos o sexo masculino, mas se tiver o X, teremos o sexo feminino. No braço curto do cromossomo Y, existe a presença do gene SRY, que é responsável por expressar o fator determinante de testículos. Na sua presença, a gônada que antes era indiferenciada se desenvolverá em testículos e, na sua ausência, em ovários. Se por algum motivo um testículo tem defeito, né, e não produz testosterona e hormônio antipileriano, a genitália externa ela pode ser ambígua, dupla ou até mesmo feminilizada, como veremos mais adiante. Em relação ao desenvolvimento ovariano, ele é mais tardio. Nas cristas gonadais, haverá a proliferação dessas células em direção à medula, formando os cordões sexuais. Esses cordões, eles irão se proliferar até conseguir englobar as células germinativas ali presentes. A partir de 16 semanas, esses cordões se degeneram e formam os folículos primordiais. As células presentes no córtex se diferenciam nas células da granulosa e as do mesênquima em células da teca. Entre a quinta e a sexta semana, teremos dois pares de ductos, o mesonéfrico, também chamado de ductos de Wolff, e os paramesonéfricos, chamados de ductos de Miller. Nos homens, as células germinativas vão formar as células de Sertoli, que vão produzir hormônio antimilleriano, e as células mesenquimais formam as células de Leydig, que produzem testosterona. O hormônio antimileriano produzido pelas células de Sertoli é responsável pela degeneração dos ductos de Miller. Na mulher, como não é formado esse hormônio antimileriano, os ductos de Miller se desenvolverão e formarão as tubas uterinas, o útero e a parte superior da vagina. Na ausência de testosterona, haverá deterioração dos ductos de Wolff. Então, na porção cranial, os ductos de Miller formarão as tubas uterinas e na porção caudal eles se fusionam e formam o primórdio útero-vaginal, que é o útero, né, e a porção superior da vagina. A interação entre o primórdio útero-vaginal e o seio urogenital forma o bulbo sino-vaginal. Esse bulbo vai alcançar a porção caudal do primórdio útero-vaginal, onde se fundem e forma a placa vaginal. As células da região central da placa vaginal, elas se degeneram e formam uma luz. Ao final da vida fetal, a luz da vagina é separada da cavidade do seio genital pelo ímen. Esse mesênquima que circunda o útero, ele vai formar o miométrio e o perimétrio. Em relação ao desenvolvimento das glândulas acessórias, temos o desenvolvimento das glândulas uretrais e parauretrais, também chamada de skin, que vão ser formadas através da evaginação da uretra, e as glândulas vestibulares maiores, também chamadas de glândulas de Bartolin.
que vão ser formadas pela evaginação do seio urogenital. Em relação ao desenvolvimento do trato genital externo, inicia-se o processo de diferenciação com 9 semanas e finaliza com 12 semanas. Teremos a formação do tubérculo genital, que se alongará e formará o falo primordial e após se desenvolverá no clitóris. Temos que as pregas uretrais, elas não se fusionarão como no homem, mas se desenvolverão nos pequenos lábios. As protuberâncias genitais, elas aumentam e formam os grandes lábios, desculpa, e o sulco urogenital é aberto e forma o vestíbulo. Em relação aos distúrbios do desenvolvimento sexual, temos que eles são condições congênitas de discordância entre o sexo cromossômico, gonadal e ou anatômico. Em 2005, diante das diversas denominações que possuem para essas condições clínicas, né, os especialistas eles se reuniram em Chicago e fizeram esse consenso em como dividir os distúrbios do desenvolvimento sexual e dividiram em três grandes grupos: os DDS 46XY, os DDS 46XX e os DDS por anomalias cromossômicas. Existem alguns termos, né, que hoje estão em desuso, principalmente pelo teor pejorativo, como hermafrodita, pseudohermafrodita e sexo reverso. Em relação ao diagnóstico, a suspeição clínica ela vai vir a partir de uma criança, de um adolescente ou de um RN com genitália ambígua, massa em região inguinal, hipertrofia de clitóris, fusão labial, ou que tem uma menorreia primária com hipogonadismo, uma virilização muito rápida na mulher adulta, né, ou uma virilização na puberdade, uma agenesia útero-vaginal ou até mesmo um caso de infertilidade. Em relação à anamnese, é importante que fiquemos bastante atentos a questões como consanguinidade, exposição pré-natal a androgênios, intercorrências na gestação, uso de droga na gestação, peso ao nascimento, desenvolvimento e crescimento na infância, malformações e cirurgias de hérnias na infância também é bastante importante. Nos recém-nascidos e na primeira infância, observar o clitóris, se tem hipertrofia, fusão de pregas labiais, se é urogenital comum, como que é a aparência dessa genitália, se é virilizada, se tem os lábios maiores escrotalizados, se tem hérnia inguinal bilateral e se tem algum estigma de Turner, né, que a gente pode considerar como um tórax escavado, uma baixa estatura, entre outras características. No exame físico dos adolescentes, observar o desenvolvimento puberal de pelos, de mamas, se tem pilificação presente, escassa ou ausente. Aqui eu trouxe a figura, né? Na figura, a classificação de Tanner, que a gente vê a pilificação e o desenvolvimento mamário também. Além disso, é importante ver estatura, medir o clitóris, fazer vaginometria, se tem vagina, se ela é curta, se não é. Também é importante aquela classificação do hirsutismo, né? Pelo índice de Feynman, na qual a gente avalia a distribuição, a espessura, a coloração, lembrando que até 8 é o valor normal. Além disso, em relação aos exames complementares, para fortalecer nosso diagnóstico, seria importante, né, a ultrassonografia pélvica e abdominal. Em casos duvidosos, a gente até pode solicitar uma ressonância de pelve. Também podemos dosar o FSH, o LH, progesterona, TSH, prolactina, o 17 é o H-progesterona, né, para dar o diagnóstico de hiperplasia adrenal congênita, que a gente vai ver mais adiante. Pensar também na possibilidade de solicitar um cariótipo para ver se é XX, se é XY, se tem o GNSRY, né, que a gente citou anteriormente. Os defeitos nas tubas uterinas, eles são raros. Há apenas algumas irregularidades, incluindo cistos idáticos, aberturas acessórias, ausência completa e segmentar das tubas, duplicação de uma tuba uterina, falta de canalização, entre outras alterações. Em relação à parte uterina, vários tipos de duplicação uterina e anomalias vaginais, elas vão resultar das paradas de desenvolvimento do primórdio útero vaginal durante a oitava semana. Então, seja por um desenvolvimento incompleto de um ducto paramesonéfrico, né? Mas pode também acontecer falha de parte de um ou ambos os ductos paramesonéfricos em se desenvolver. Pode ocorrer a fusão incompleta desses ductos ou a canalização incompleta da placa vaginal no momento de formar a vagina.
Aqui temos alguns casos, né? Aqui temos o útero unicorno, o bicorno, no qual não, no qual ocorreu apenas a fusão parcial dos ductos paramesonéfricos. Já aqui temos o útero de Delfo, no qual há alteração da fusão total, formando duas cavidades uterinas, né? Além disso, pode ser vagina única ou dupla também. Essas alterações, elas estão bastante associadas a altas taxas de infertilidade e abortamento. O melhor perfil reprodutivo é o útero de Delfo. Em relação às anomalias vaginais, geralmente a falha está na canalização incompleta da placa vaginal em formar a vagina. Pode acontecer, a ausência da vagina, que é uma falha ali dos bulbos sinovaginais em se desenvolverem, mas uma das principais alterações é o ímã perfurado. Geralmente, as pacientes elas terão quadro de amenorreia primária, associado a sintomas cíclicos, né? Então, todo mês a paciente vai ter cólica, mas não vai ter a exteriorização do sangramento. Uma observação importante nessa situação é que as pacientes podem até mesmo desenvolver um quadro de abdômen agudo. Na síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, é importante a gente lembrar que ela é a segunda causa de amenorreia primária mais frequente e só fica atrás das digenesias gonadais. Temos como etiologia a agenesia ou a digenesia milleriana, ou seja, a gente tem um defeito, né, no desenvolvimento dos ductos de Miller, que a gente citou anteriormente. Como a gente sabe, né, que esses ductos de Miller, eles são responsáveis por desenvolver as trompas, o útero e o terço superior da vagina, nos casos de agenesia, essas pacientes, elas terão a bolsa vaginal rasa, né, geralmente em torno de 2,5 a 5 centímetros apenas de profundidade. Elas vão ter ausência de útero, ausência de parte superior da vagina, os bulbos de Miller com ou sem atividade endometrial, mas os ovários vão estar normais. Essas pacientes, elas vão apresentar um cariótipo 46XX, mas os caracteres secundários vão estar normais, né? Uma vez que esses ovários, eles estão presentes, estão funcionando, porém não há menstruação. Então, com esse tipo de situação, com esse tipo de condição clínica, mais uma vez a gente percebe o quanto uma anamnese e um exame físico bem feitos, eles são fundamentais para o diagnóstico de determinadas situações, né? Ainda assim, nesse caso, exames de imagem, eles são bastante importantes, né, para que se possa determinar as características anatômicas dessa síndrome, e nesse caso, a ultrassonografia é o primeiro exame a ser solicitado. Aqui nessa imagem, conseguimos observar na letra A uma vagina encurtada, com extremidade cega, dois remanescentes uterinos rudimentares, e nessa ressonância magnética, nós observamos a ausência de útero e vagina, e aqui uma pinça segurando um rudimento uterino fibroso. Agora vamos abordar uma condição que por muito tempo foi chamada de hermafroditismo verdadeiro, a DDS ovo testicular. Nessa condição, nós vamos ter um cariótipo variável, mas assim, cerca de 60 a 70% é 46XX. Esses indivíduos, eles têm ovotestículos. O que é isso, né? Ovotestículos são gônadas com tecido tanto testicular como ovariano. E existem vários fatores que podem levar a essa condição, mas um deles é o fato de que uma dessas gônadas, ela vai expressar um gene análogo ao SRY, e aí ela vai se desenvolver em testículo. A apresentação clínica é ampla, mas vai ter uma ambiguidade genital, pode ter ginecomastia, o grau de masculinização vai depender do nível de testosterona, o útero, as trompas e a vagina, elas são presentes em 90% dos casos, e o risco de malignização é baixo. O diagnóstico é feito pelo histopatológico, e o tratamento, ele pode ser a gonadectomia, tentando preservar aquela gônada viável, né? E se porventura o paciente escolher pelo sexo feminino, pode ser feita a terapia de reposição hormonal. Existe também uma outra DDS, 46XX, que anteriormente era chamada de pseudohermafroditismo feminino. E uma das causas mais importantes, mais comuns, é a exposição excessiva do feto aos androgênios.
Essas pacientes, elas terão útero, ovários, colo uterina, vagina superior presentes, mas a genitália externa é virilizada, que pode variar tanto em clitoromegalia até casos extremos, né, de fusão labial, e até mesmo desenvolvimento de uretra peniana. A causa mais comum, né, disparadamente, é a hiperplasia adrenal congênita, que é causada pela deficiência da 21-hidroxilase. A hiperplasia adrenal congênita é uma doença autossômica recessiva, né, causada pela mutação do gene CYP2A2, na qual haverá a deficiência da 21-hidroxilase, fazendo com que tanto a via formadora de aldosterona como a de cortisol, elas fiquem prejudicadas. E aí vai deslocar toda a cascata para a formação exagerada de androgênios. Devido ao prejuízo, né, na formação de aldosterona, essas pacientes elas podem cursar com hiponatremia e hipercalemia. Aqui a gente consegue ver, né, quando a gente tem todo o fluxo ocorrendo normalmente, sem deficiência enzimática, mas aqui a gente consegue ver que quando a gente tem uma deficiência da 21-hidroxilase, tanto a via da formação do cortisol como da aldosterona, elas serão prejudicadas, e aí essa cascata se desloca para a formação exacerbada de androgênios. Nós podemos ter a forma grave, que é a perdedora de sal, que se manifesta logo após o nascimento, e pode até mesmo fazer uma crise hipovolêmica devido à escassez de sal e evolui a óbito se não for rapidamente identificada. Também existe a forma virilizante simples e a não clássica dos adultos, mas que vão se comportar de maneira bem mais branda. O diagnóstico é feito por meio da identificação de níveis elevados de 17-hidroxiprogesterona, e se não for tratada, ela pode desencadear uma puberdade precoce, uma idade óssea avançada para a idade, um fechamento precoce, né, das epífises, que vai ocasionar uma baixa estatura, e o tratamento geralmente é realizado com glicocorticoides. Uma outra causa de hiperplasia adrenal congênita é a deficiência de 11-beta-hidroxilase. Ela é mais rara, e geralmente ela vai cursar com hipertensão, porque não vai ter a conversão de 11-desoxicortisol em cortisol e vai ter elevação de desoxicortisona e mineralocorticoide. Em relação às DDS 46XY, também chamadas anteriormente de pseudohermafroditismo masculino, nós temos aquelas relacionadas aos defeitos na ação dos androgênios, né, que é representada pela síndrome de insensibilidade aos androgênios, a síndrome de Morris. É a TDS XY mais comum devido à mutação no gene codificador AR do braço longo do cromossomo X e vai gerar uma insensibilidade do tecido-alvo aos androgênios. Então, o gene SRY ele vai estar normal. Esse paciente ele vai ter testículo e a genitália interna ela vai ser formada como masculina porque vai ter a síntese do hormônio antimileriano. Ela pode ser dividida na forma completa, né, com insensibilidade total, e vai ter o fenótipo feminino. Vai ser uma mulher com menos pelos, vai ter mamas desenvolvidas, vai ter uma menorreia primária, uma vagina curta, né, e fundo cego. Vai ser uma mulher alta, mas vai ter a presença de testículos, né, que pode ser inguinal, pode ser labial, intraabdominal, e geralmente tem hérnia inguinal bilateral. Então, a gente tem que ficar bem atento com esse diagnóstico quando for examinar o paciente. Aqui na imagem, a gente consegue até mesmo ver o testículo na região intraabdominal. Na forma parcial de insensibilidade, nós teremos um espectro fenotípico amplo, né? Então, pode ter genitália ambígua, hipospádia, micropênis, escroto bífido, pregas labioscrotais, o orifício perineal único, pode ter a fusão labial posterior e clitoromegalia. Aqui nós temos um exemplo dessa condição, em que há pelos pubianos, hipertrofia de clitóris e orifício perineal único. A síndrome da insensibilidade, ela também pode ter uma forma mais leve, né? Que vai ter um fenótipo masculino e o diagnóstico vai ser dado por conta de uma infertilidade, né? Um homem com oligozoospermia. Nesse caso, pode ter ginecomastia, pode ter hipospádia com níveis séricos de LH aumentados, uma testosterona normal ou aumentada. E aqui na imagem, nós vemos que nessa condição pode ter tanto o padrão de homem normal até o padrão completamente feminino.
Em relação ao diagnóstico, geralmente, essa paciente ela vai ter níveis de testosterona dentro da faixa normal para o sexo masculino, vai ter um LH elevado, porque as células do eixo hipotálamo-hipófise também vão ter insensibilidade à testosterona. Então, é como se a mensagem que chega para o eixo hipotálamo-hipófise de que não tem testosterona, apesar de ter, né? Então, ela vai continuar produzindo LH. O FSH será normal, o hormônio antimileriano, ele vai estar elevado e a testosterona não vai agir sobre as células de Sertoli. A ultrassonografia pélvica e abdominal é a primeira linha, né, para identificar as gônadas e confirmar a ausência de útero e vagina. Na forma completa, geralmente é recomendado remover as gônadas entre 18 e 20 anos devido ao risco. Apesar de baixo, existe esse risco, né, de evoluir para amartomas e adenomas de células de Sertoli. Também se faz terapia de reposição hormonal com estrogênio e dilatação vaginal. Apesar disso, é uma paciente que será infértil por C46XY. Nas formas incompletas, deve-se remover as gônadas devido ao risco maior de degeneração tumoral, né? Então, assim, cerca de 50% vai apresentar esse risco, principalmente naquelas gônadas fora da bolsa escrotal. Pode fazer uma orquidopexia até a puberdade completa e depois discutir com a paciente sobre a possibilidade de orquiectomia, né, devido a esse risco. Se a paciente referir que deseja manter o fenótipo masculino em concordância com o cariótipo, aí a gente pode fazer a reposição com testosterona. Agora, em relação aos defeitos na biossíntese dos androgênios, tem uma deficiência de 5-alfa-redutase, que é uma herança autossômica recessiva, na qual tem uma mutação, né, no gene SRT5A1, e é bloqueado o eixo de modo que a testosterona não é convertida em DHT, né, que é dihidrotestosterona. Os fenótipos, eles também vão ser variáveis, né, pode ser desde um fenótipo feminino, como um fenótipo masculino com genitália ambígua, pode ter micropênis, terá uma espermatogênese normal ou reduzida, pode ter rarefação de pelos faciais e do corpo e alopécia, temporal masculina. Na deficiência de 5-alfa-redutase, vai ter desenvolvimento dos ductos de Wolff, porque ele depende da testosterona e do hormônio antimileriano, mas vai ter uma virilização sem o desenvolvimento de mamas. E como que a gente vai fazer esse diagnóstico, né? Vai fazer a dosagem do hormônio antimileriano, que estará reduzido, e vai quantificar a enzima 5-alfa-redutase, também podendo fazer a relação testosterona e DHT. Tem uma virilização, né, na puberdade, e se essa pessoa tiver atribuição do sexo masculino, não optar pelo fenótipo feminino, evita até mesmo necessidade de terapia de reposição hormonal. Em relação às neoplasias produtoras de androgênios, elas apresentam sinais de hiperandrogenismo rapidamente progressivos, além de um hirsutismo acentuado e virilização. Quando se dosa testosterona, a gente vai ter uma testosterona sérica superior a 150 nanogramas por decilitro, e nesse caso, se tiver alterado, a gente vai solicitar uma ultrassonografia pélvica pensando já nos casos de tumores ovarianos. Se porventura essa ultrassonografia estiver normal, sugere-se que se dose essa ideia, né? E se vier acima de 700 microgramas por decilitro, é sugerido que a gente realize uma tomografia de adrenal, porque pode ser um tumor adrenal que pode estar associado a esses sinais de hiperandrogenismo. Em relação aos tipos de tumores que podem aumentar a produção de androgênios nessas mulheres, temos os tecomas, né, que geralmente ocorrem em mulheres na pós-menopausa, é uma massa unilateral sólida e é benigno. Também temos os tumores de células da granulosa, que tem duas faixas de acometimento. O juvenil, né, antes da puberdade, mas é só cerca de 5%, mas o mais comum é aquele da mulher adulta, né, a mulher de meia idade. É também uma massa unilateral, septada, cística ou sólida, mas geralmente é maligno. Aqui à direita, eu trouxe essas células tumorais das células da granulosa, são células semelhantes, né, a folículos, e são chamadas de corpos de Kohl-Exner. O tratamento dessas duas neoplasias é a excisão lateral daquele ovário.
Outras neoplasias produtoras de androgênio são os tumores das células de Sertoli-Leydig, que acometem mulheres que estão em período reprodutivo, né? 75% delas antes dos 40 anos. Elas vão cursar com uma massa unilateral e sólida, e mais de 30% vão cursar com sinais de virilização. E também temos os tumores de células de Sertoli puro, né, que são bem raros. Eles também acometem mulheres em idade reprodutiva, cursam como tumores unilaterais, sólidos com áreas císticas. Eles têm comportamento a depender do estágio de diagnóstico, né, mas quando nesse caso é maligno, pode levar ao óbito com maior rapidez. Outro tipo de tumor produtor de androgênios é o carcinoma adrenal. Então, inicialmente, a gente percebe uma testosterona elevada, a gente solicita ultrassonografia pélvica, né? E ela estando normal, o próximo passo é a solicitação de uma tomografia de adrenal, justamente pensando nesse tipo de diagnóstico. Eles são tumores malignos, agressivos, mas são bem raros. Geralmente, eles são bem grandes e detectáveis até mesmo ao exame abdominal. Outro tipo de tumor produtor de androgênios é o carcinoma adrenal. Então, assim, inicialmente, a gente percebe uma testosterona elevada, é sugerido que se solicite, né, uma ultrassonografia pélvica e ela estando normal, o próximo passo é a solicitação de uma tomografia de adrenal, justamente pensando nesse tipo de diagnóstico. São tumores malignos e agressivos, mas são raros. Eles geralmente são tão grandes a ponto de que a gente consegue detectar no exame físico abdominal. 20 a 30% dessas mulheres vão apresentar sinais de virilização e vai ter elevação do SD, do desoxicortisol e cortisol. Essas são minhas referências bibliográficas. Bom, o artigo que eu trouxe para essa aula foi Distúrbio do Desenvolvimento Ovo-Testicular 46XX SRY positivo, um relato de caso. O caso é de um paciente do sexo masculino, 22 anos, natural do Amazonas. O seu nascimento ocorreu em casa por uma parteira amiga da família e foi registrado no sexo feminino. Quando ele tinha 8 anos, deu entrada no hospital com dores e inchaço na região pélvica do lado direito. Após, a realização de anamnese e exame físico, ele foi diagnosticado com genitália indiferenciada. Possui um falo bem desenvolvido, hipospádia, criptorquídea bilateral, grandes lábios e introito vaginal hipoplásico. Foi realizada uma ressonância magnética que evidenciou anomalia do desenvolvimento da genitália externa. A genitália interna apresentou o útero com redução da espessura miometrial, o ovário esquerdo estava normal, só apresentando alguns cistos foliculares. O ovário direito estava insinuado para o canal inguinal à direita, que estava alargado. No histopatológico, a biópsia da gona direita identificou tecido ovariano e túbulos seminíferos atróficos revestidos por epitélio germinativo e constituído por espermatogônios e células de Sertoli, que são os ovotestes, né, que a gente referiu anteriormente. Nas mamas, ele tinha ginecomastia bilateral e a análise hormonal revelou hipogonadismo hipergonadotrófico, né? O hormônio, o FSH estava 43, LH de 20 e estradiol de 21. Os níveis séricos para testosterona foram de 9, o cariótipo era 46xx e a análise molecular revelou que o gene SRY estava presente. Durante o processo diagnóstico, né, o paciente, a sua mãe, eles foram acompanhados pelo serviço de psicologia, que orientou sobre os conflitos de identidade, né, que seriam apresentados pela criança. A mãe também apresentou um sentimento de culpa, né, porque acreditava ter prejudicado o seu filho, né, ao atribuir-lhe um sexo de criação equivocado. Aos 14 anos, o paciente optou pela troca do sexo social do registro de nascimento, do feminino para o masculino. Foi submetido à correção cirúrgica dos distúrbios do desenvolvimento sexual em 3 etapas. Ele realizou mastectomia subcutânea bilateral, uma esterectomia, gonadectomia bilateral e colpectomia. Também fez reconstrução peniana com a genitoplastia masculinizante. Essas intervenções, elas atenderam, né, ao desejo do paciente e ao diagnóstico psicológico. A evolução pós-operatória foi sem complicações. Devido aos vários procedimentos cirúrgicos, né, o paciente encontra-se estéril
impossibilitado de conceber prole, e além disso, ele relatou estar enfrentando várias dificuldades nos relacionamentos sexuais, né? Essas adversidades levaram ele a desenvolver dependência química em cocaína e até mesmo a cogitar suicídio. Atualmente, aos 22 anos, ele recebe tratamento de reposição hormonal na dose de 250 miligramas por ml de um decilato de testosterona por via intramuscular e aguarda a escrotoplastia pelo SUS. Continua, claro, né, fazendo acompanhamento multiprofissional. Então, esse artigo ele nos faz refletir como um diagnóstico como esse afeta não só fisicamente, mas psicologicamente, né, um indivíduo e nos faz ser mais criteriosos, né, em relação à anamnese, ao exame físico bem feitos. Muito obrigada pela atenção.